Olá, bem-vindo ao canal dos Causos. Deixa aí o seu like, já estou adiantando aí a sua tarefa, mas é um pedido de amigo apenas, né? E se você não se inscreveu, também pode se inscrever e esperar as notificações dos próximos episódios. É bem verdade que iremos entrar em férias e a segunda temporada, aí estamos preparando alguma coisa para a segunda temporada. Esperamos que tenhamos melhores condições técnicas para 2021. Muito bem, hoje eu vou falar de um personagem, meu avô materno, o Malaquias. A gente chama de lendário Malaquias, uma figuraça. Né? Morreu aos 95 anos de idade, em 2000 no início de 2009, mas deixou muitas histórias, uma saudade assim muito grande, porque era um companheiro, era um verdadeiro amigo. E o meu avô, dentre as tantas histórias que ele tinha, algumas coisas eram extremamente curiosas. Se você fosse sair com ele, mas você teria que sair num dia que você não tivesse pressa nem compromisso. Porque para atravessar ao longo do calçadão da 15, em Curitiba, você precisa ter paciência, porque ele conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia Malaquias. E ele nunca foi candidato a nada. Se ele fosse candidato, não precisava nem fazer campanha. Ele venceria qualquer, qualquer eleição, vereador, deputado, sei lá, seja lá o que for, ele ganharia. Né? Porque era uma coisa impressionante, isso causava admiração. Porque ele não tinha, aparentemente, não tinha inimigos, ele tinha amigos. Né? Quando ele era recém-casado, lá no interior do Paraná, em Rio Negro, casou com uma filha de um alemão, literalmente um alemão, meu bisavô, um engenheiro, que chegou a ser não sei se foi superintendente, mas enfim, foi chefe de setor na construção de pontes, túneis, da antiga Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, ou a São Paulo Highway, sei lá o que, né? Enfim. Tudo aquilo que foi incorporado depois pela Rede de Viação, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Era o Franz Alois Gegenbauer, né? Tinha curso de teologia pela Gregoriana do Vaticano, que também eu acho que é mito, né? O pessoal exagera nisso aí, não sei. Mas teologia ele era formado de qualquer maneira, ou na Alemanha ou em Roma. E engenharia, né? Formado pela Universidade de Baden-Baden, em Stuttgart. Né? Depois migrou para o Brasil, mas é outra história que a gente vai contar mais adiante. E o Malaquias casou-se com uma das filhas do engenheiro. E o Malaquias se tornou o presidente do clube alemão. O Malaquias não tinha nada de alemão. O Malaquias Antônio do Nascimento, cuja mãe era uma búgria e moré, delegada de polícia, assim como o marido Sebastião Antônio do Nascimento, lá em Bom Jesus da Serra, no Rio Grande do Sul. E como ele quis namorar, paquerar a noiva do capitão, ele era militar, né? Ele era soldado especial, que eles chamavam. Namorar a noiva do capitão, descobriram, logicamente, né? Rolou, você vai ser expulso do exército, ou então é transferido. Ele optou para não ser expulso do exército, ser transferido, foi transferido para o batalhão em Rio Negro. E lá conheceu a que seria a minha avó, a Maria da Graça. Ele com 26, 27 anos e ela com 13. Naquela época, isso era muito normal, muito comum, né? Tiveram aí um casamento longevo aí, com 3 filhos, mas o Malaquias pensou em sair do exército, né? Para outra vida. Olha só o background, né? O João de Barro aí. E mudou para a capital. Foi fazer uma viagem para sentir o cenário na capital, o clima na capital, como é que seria na capital do Paraná, em Curitiba. E naquela época tinha ali na Barão do Rio Branco,
próximo a José Loureiro, ali tinha entre José Loureiro e o que é hoje a estação, o shopping estação, um parque. Né? E isso foi antes do Dutra considerar o jogo ilegal. Né? O general Dutra entrou em 46 e aí foi proibido o jogo, a aposta. Né? Então ainda estava rolando ali o finalzinho da guerra tal, e era liberado. E ele chegou perto da roleta e viu que tinha um sujeito novo ainda, um jovem, com um chapelão de fazendeiro, né? E bem maior do que ele. Meu avô era faixa preta de jiu-jitsu, mas esse sujeito era de aparência assim, bem maior, robusto. E estava ali apostando e perdendo. Então meu avô pegou e resolveu dar uma olhada assim por trás da roleta e percebeu que o camarada que controlava o jogo ali estava com uma pedaleira ali, né? Manipulando, né? E o sujeito perdendo. Ele chegou perto do sujeito e falou assim: o negócio é o seguinte, os caras estão te roubando aí por causa disso aqui. Ó. Quando ele falou isso, o camarada tirou um revólver de dentro do casaco dele, botou na mesa e falou assim: ó, devolve todo o meu dinheiro, vamos começar tudo de novo, porque agora vocês vão jogar com um homem de verdade. Se vocês acham que eu não sou homem, tentem me desafiar. Logicamente que o clima esquentou ali, a coisa correu pelo parque e os seguranças do parque foram se aproximando, cercando Malaquias, que foi o camarada que dedurou o que controlava a roleta. Então Malaquias se fingiu de amigo do camarada e ficou do lado dele, botou as mãos no bolso com os dedos esticados, como se ele também estivesse armado, né? Na verdade não tinha arma, não tinha nem faca, não tinha canivete, não tinha nem cortador de unha. Né? Ele estava ali, percebeu que a coisa ia esquentar. Né? Até que um funcionário do parque, né, que era também segurança, chegou perto do Malaquias e falou assim: vem aqui um pouquinho. O Malaquias se afastou só um pouquinho, meio temeroso, e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, os alcaguetas, os seguranças do parque, são alcaguetas da Polícia Civil, os camaradas vão te pegar lá fora, vão te quebrar de pau. Então é o seguinte, sai comigo, eu te levo até algumas quadras adiante, aí você vaza, vai embora. Malaquias agradeceu e saiu e foi embora. E nunca soube o que aconteceu com aquele sujeito que ficou lá no parque, o que estava perdendo e mandou começar tudo de novo, tirou uma arma. Então fica aí uma curiosidade, se alguém souber que foi um antepassado seu, aí entre em contato com a gente, aí são histórias que nos chegaram aí pelo Malaquias, né? O Malaquias também foi presidente do Clube Alemão, como eu tinha falado, lá em Rio Negro. E estranhamente, né, ele no Clube Alemão. E durante a guerra, alguns opositores da Alemanha, logicamente, né, natural, né, resolveram pichar as casas daqueles que eram descendentes de alemães em Rio Negro. O Malaquias reuniu todo mundo e falou: o negócio é o seguinte, pegou uma espada, né, botou na cara de todo mundo que ele sabia que participava dessas arruaças. O primeiro que tocar na loja da minha família, que pichar a casa do meu sogro, que tinham 2 ou 3 hotéis ali em Mafra, saiba que eu vou atrás e com essa espada aqui eu vou cortar o pescoço. Aí todo mundo foi. A única casa e único estabelecimento comercial de Rio Negro e Mafra, né, os únicos estabelecimentos que não foram pichados naquela época pelos que eram contrários aos alemães. Isso não significa que o meu bisavô era a favor da Alemanha nazista. Não, mas simplesmente não tinha nada a ver. Ele estava aqui no Brasil, ele saiu de lá, veio para cá e simplesmente não tinha relação nenhuma com o nazismo. Mas os ignorantes aqui no Brasil
achavam que pelo fato de ser descendente de alemães, merecia uma devida punição, senão uma surra, uma ameaça. E o Malaquias era respeitado na cidade, era conhecido, e ser indisposto com esse povo aí e dizer, o primeiro que chegar lá vai se ver comigo. E ninguém foi. A última história do Malaquias, dentre tantas, né? Nós tínhamos o vizinho, que era professor da Universidade Federal do Paraná, o Flávio Bernini, que foi, inclusive, um dos chefes do processo seletivo vestibular nos anos 70 da Universidade Federal do Paraná e que faleceu, infelizmente, num acidente de automóvel ali na 277, né, próximo à universidade, indo da casa dele, que era ali no Conjunto Mercúrio, até a Universidade Federal. E aí ele se acidentou e faleceu. Quando ele faleceu, ele deixou uma dívida gigantesca que a esposa dele, a viúva, não sabia, a dona Marli, não sabia. E meu avô era procurador, meu avô poderia ter tirado aquele certificado, aquela autorização de rábula, e ele não, olha, de novo aí, e ele não retirou porque ele achou que ele não necessitava, né? Ele era corretor de imóveis, estava muito satisfeito como corretor, mas também atuava como procurador de qualquer tipo de caso, né? Até casos criminais, se metia em encrenca, né? Bom, ele era amigo de tudo quanto é juiz, todos os juízes gostavam dele, né? Era o único ex-soldado do Exército, ele ficou quase uma década, 9 anos e pouco no Exército, que era convidado para o jantar dos generais. Nenhum coronel, tenente-coronel era convidado. O Malaquias, que tinha muitos causos e que foi amigo de muita gente ali, era convidado. Muito bem. A dona Marli chegou em casa correndo, né, e apavorada, dizendo, seu Malaquias, vem me ajudar aqui, que tem um camarada lá me incomodando. Ele chegou lá, não era nada mais, nada menos do que o deputado federal Maurício Nasser, que era dono da Grafipar, que ficava ali na Vila Centenário, depois faliu e tal. Ele era advogado e estava com outro advogado ameaçando a dona Marli, porque queria a casa dela, porque tinha dívida do Flávio e aí tinha que pagar a dívida. O Malaquias falou assim, a senhora não assine nada, não assine nada. Ele falou, mas quem é você? Ele falou assim, o senhor vai ver quem sou eu. Aí o camarada entrou com processo contra o meu avô, né, e foi chamado. Meu avô deixou a coisa para audiência, vai para audiência. Não fez nada, nem pegou advogado, porque ele não precisava. Né? Quando chegaram lá na audiência, o juiz viu o Malaquias e falou, Malaquias, o que isso faz aqui? Você ou... Mas o que é isso? O que aconteceu? Olha, esse sujeito aqui está me processando porque ele tentou extorquir uma viúva, né, usando da prerrogativa dele de imunidade parlamentar, né, e me ameaçou também. O quê? Ele te ameaçou? Mas olha, mas que absurdo ameaçar o Malaquias. Malaquias tem um coração grande, não vai mais dizer. Resultado, Maurício Nasser perdeu a parada e teve que... Acabou virando um amigo do meu avô. Por incrível que pareça, acabou virando um amigo do meu avô até faleceu. Tá? Impressionante as histórias do Malaquias. O Malaquias não tinha inimizade, ele era amigo de todo mundo mesmo e sabia conquistar amigos. Essa foi a história de hoje aí. Um abraço e até o próximo episódio aí.